Fazer dieta é um dos maiores erros que você poderia cometer. Sabe por que que eu falo isso? Porque as pessoas estão falando isso hoje em dia. Fazer dieta, seguir uma espécie de doutrina é um erro. A verdade é que o correto, o ideal, é que você siga aquilo que você tem vontade de fazer. Esse que é o mundo ideal, se a gente parar para pensar, não é? Porque assim, nós estamos vivendo uma era em que a obesidade ela está começando a dominar a vida do brasileiro. E já que a gente está pensando em manter isso em níveis cada vez melhores, fazer dieta é um dos maiores erros que você pode cometer, sim. E eu digo isso com propriedade porque muitas das pessoas que conversam comigo no consultório, elas não conseguem seguir um planejamento de dieta. Começa por aí, primeiro item. Segundo, elas não entendem como funcionam seus mecanismos da fome, saciedade e nem entendem o básico sobre ciclo circadiano. Então, eu acredito sim que é um erro fazer dieta. Ter uma rotina também é um erro. E sabe, eu não entendo onde nós vamos chegar com essa desinformação que estão fazendo hoje por aí. Cara, vamos lá. Vou usar só esses temas que a gente colocou aqui, ó. Só anotar eles aqui. Falamos sobre no ciclo circadiano, nós englobamos rotina, mecanismos da fome e saciedade. Eu vou anotar aqui. Doutrina, doutrina, aprendizado, disciplina é igual a liberdade. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, saber respeitar os horários. Cara, quem está com sobrepeso ou é obeso já tem uma falta de consciência sobre saber respeitar os próprios horários e os horários do ciclo circadiano. Porque assim, se agora tá de dia, tem luz solar, significa que nosso corpo enxerga isso de uma maneira. Hora que o dia vira noite, nosso corpo enxerga isso de outra maneira. Cara, existem até estudos, inclusive o do ciclo circadiano foi um dos estudos científicos que ganhou o prêmio Nobel. A descoberta dos relógios clocks, né, que nós temos dentro do nosso sistema, e basicamente eles se adaptam conforme o dia está passando. Isso não é dado exato, mas para que você entenda, nossa pressão arterial tende a subir 3 horas da manhã e os batimentos cardíacos também. Nós temos uma liberação maior de é, uma produção maior de força às 5 horas da tarde. O pico de melatonina às 9 da noite e um pico de cortisol às 7 da manhã. Então, assim, tudo isso é regido por esses clocks, esses relógios centrais que nós temos, e o ciclo circadiano manda em tudo. Basicamente é isso. É por isso que nós somos seres mais diurnos e noturnos, tá? Então, beleza. Uma pessoa que não está com seu peso adequado, seu estilo de vida adequado, ela tem problema com essas duas coisas: saber respeitar horários e problemas no ciclo circadiano. Isso impacta em quê? Na rotina dessa pessoa. Cara, a tendência é que essa pessoa não tenha uma rotina muito bem estabelecida no que diz respeito à saúde do indivíduo. Estamos falando dieta e treino, sono, recuperação, essas coisas basicamente. Não estou falando de horário de trabalho. E às vezes essa pessoa ela trabalha por necessidade, por sobrevivência, e não porque ela quer.
Então, beleza. Temos um déficit nesses 3 pontos. Depois, ela tem um déficit no mecanismo da fome e saciedade. Porque assim, vamos pensar que o mecanismo da saciedade, ele é regido por um hormônio que se chama leptina e ele se encontra nas nossas reservas de gordura. Quando o indivíduo está saudável, a produção e liberação desse hormônio acontece de forma ok, da forma que deveria acontecer. Quando o indivíduo está acima do peso ou obeso, isso começa a ter uma alteração nesse mecanismo de produção e liberação. Se a produção ela é dose dependente da quantidade de gordura que nós temos, cara, uma pessoa que está acima do peso ou obeso, ela vai ter uma maior produção desse hormônio. Isso significa que ela vai ficar mais saciada conforme ela comer menos? Não, porque a liberação desse hormônio, ela é, vou colocar esse termo, mas ela é errada. Ela não funciona da maneira que deveria. Então isso tem outro problema gigantesco. O mecanismo da saciedade dessa pessoa é diferente. Se nós comermos um indivíduo saudável e um indivíduo obeso, comem a mesma quantidade. Isso falando só do hormônio da saciedade. Cara, eu comi isso aqui e vamos dizer que todas as refeições foram iguais. Quantidade de comida, quantidade de macronutrientes, fibras e maneira de mastigar. Os dois fizeram as refeições ali em 30 minutos, comeram meio quilo de comida. Um indivíduo saudável vai ficar bem mais satisfeito que o indivíduo não saudável por conta desse mecanismo ser errado e também algumas outras coisas, como a escolha dos alimentos e, por exemplo, o tamanho do estômago. Cara, esse mecanismo ele é regido pelo tamanho do estômago também. Conforme vamos mastigando, enviamos um sinal para o nosso cérebro, que envia um sinal para o nosso estômago de, pô, tá entrando comida. Vai chegar um ponto que não é para entrar mais comida. Só que, como eu te disse, esse mecanismo funciona de uma forma errada em indivíduos não saudáveis. Já o mecanismo da fome cai no querer e eu quero ou eu tenho vontade. Cara, é aquele negócio, você tá com vontade de comer ou você tá com fome? Fome, de fato, é um mecanismo fisiológico também, regido por outro hormônio, o hormônio da grelina. E o mecanismo da fome, ele está muito interligado com o ciclo circadiano em nossa rotina. Você pode fazer o teste aí. Faça teu almoço, fique em jejum, para você ter ideia, um jejum matinal ali, e começa a fazer a refeição do teu almoço a 1 hora da tarde. Todos os dias, durante, sei lá, uns 14 dias, 2 semanas. Depois, você começa a avaliar se você vai ter fome no período matinal. Provavelmente não, porque você está acostumado com o jejum. E tenta ficar sem comer no horário que você estava comendo, a 1 hora da tarde, e tenta prolongar esse jejum. Você provavelmente vai sentir uma fome absurda, vai começar a se sentir estressado, afinal, o teu hormônio do cortisol vai estar lá em cima. E isso basicamente nos mostra que ciclo circadiano, rotina e toda a liberação hormonal não que faz sentido, está ligada com esses mecanismos, tá? Então, a pessoa que está não saudável, ela tem esses mecanismos bagunçados. Existe um ruído aí. Então, ela provavelmente também não reconhece o momento em que ela quer algo do momento de uma vontade fisiológica, do mecanismo fisiológico. Então existe um problema nisso. Outra questão que junta querer barra vontade é o autocontrole no sentido de essa pessoa não saudável, ela tem uma tendência a não conseguir controlar tão bem seus impulsos, seus próprios impulsos. Então se ela vê um negócio que ela acha gostoso
e ela quer comer aquilo lá, mesmo sem ter vontade, ela vai dar um jeito de comer, nem se for alguma outra coisa, para tentar supostamente acabar com a vontade de comer aquilo. Dessa maneira, ela não vai se saciar ainda, porque ela vai continuar querendo comer aquele negócio. Esse mecanismo cai onde? Na busca por doces, por exemplo. Fulano quer comer um chocolate, quer comer uma barrinha de Milka Oreo. O fulano vai lá e procura receitinhas na internet, doces, para matar a vontade de doce. Pode até achar uma ou outra que acaba com essa vontade momentaneamente, mas a cabeça dela tá onde? Lá naquele Milka Oreo. Fulano pode até comer a receitinha que ele fez. Pode até comer outra receitinha que ele achou e fez. Receitinhas podem ajudar fulano, mas na verdade tudo que ele queria é aquele Milka Oreo. E, cara, eu não tenho essa estatística, mas eu te falo assim de coração. A maioria das pessoas que tentam fazer isso, elas recorrem a receitinhas, suplementação, a diversas outras coisas, mas acabam fazendo tudo isso e comendo o chocolate que elas querem. E isso gera um ciclo de recompensa bagunçado e um ciclo de frustração cada vez maior. E é aí que nós caímos no último tópico, que é a questão da doutrina, aprendizado e disciplina, e o conjunto de tudo isso gera a famosa liberdade que todos procuram nas falas ou em métodos de não faça dieta. Você não precisa ser assim. A tua alimentação tem que ser livre, assim como você. Sabe? Então, assim, se o fulano precisa sair de um estado não saudável para chegar ao estado saudável, primeiríssima coisa, fulano precisa do mínimo de doutrina. Cara, o que é uma doutrina? Parece uma palavra forte. Mas doutrina só significa conjunto de regras, tá? Uma dieta, um planejamento alimentar bem estruturado por um profissional segue um conjunto de regras. Fulano, você pode fazer aquilo, mas a melhor opção é tal. Então isso já começa a caracterizar um conjunto de regras. Fulano, faça 4 refeições por dia. Só que o dia que se você não se sentir bem, pode fazer 3. O dia que você treinou a mais, cabe uma sobremesa, então são 5. Então tudo isso começa a caracterizar um conjunto de regras. Fazer uma dieta, passar por um processo de dieta, de tratamento com nutricionista, é vivenciar um pouquinho de doutrina. Tá? E doutrina tem acertos que são recompensados e tem erros que devem ser arrumados, corrigidos. Fulano está vivenciando o mínimo de doutrina para conseguir melhorar. Depois fulano vai adquirir aprendizado, tanto da vivência da doutrina quanto do profissional que ele escolheu. Cara, o profissional do fulano precisa ensinar o fulano o porquê que ele está fazendo aquilo. Cara, como, porquê. O nutricionista do fulano tem que ensinar todas essas coisas pra ele, cara. Ó, você vai comer só 4 refeições no dia e vai respeitar essas 4 refeições porque a gente tá batendo no ponto de ciclo circadiano e rotina. Além disso, a gente vai começar a regular teu mecanismo da fome e saciedade. Quando você começar a perder peso, você vai aumentar a tua fome e a gente vai ter que aumentar o número de vegetais para conseguir equalizar os níveis de fome, para você ter mais saciedade e consumindo menos calorias. Então aí o nutricionista ele começa a ensinar o fulano e o fulano ganha aprendizado. A partir disso, o fulano decide juntar toda a doutrina com o aprendizado que ele está ganhando e ele coloca disciplina. Ele faz isso regularmente durante um período de tempo. Por exemplo, um planejamento alimentar semestral. A partir daí, fulano consegue obter seus resultados, emagreceu boa parte dos quilos que ele queria, mudou seu comportamento, seu estilo de vida. Provavelmente, depende do caso, tá? Se for um caso um pouco mais avançado, não precisa ser extremo. Fulano precisa fazer terapia para aprender a controlar seus próprios impulsos,
ter mais autocontrole, entendimento sobre a vida e as coisas que acontecem com ele e como ele reage a isso. A partir disso, fulano junta doutrina, aprendizado, disciplina. No final das contas, ele evolui boa parte do que ele queria evoluir, ou às vezes até mesmo ele bate a meta que ele gostaria de ter batido, e ele mudou todo o contexto da vida dele, tanto o corpo como a mente e o estilo de vida. A partir daí, fulano ganha a tão sonhada liberdade, que é o que todos querem. Cara, é liberdade para você poder ir em algum lugar e comer o que você quiser e não ter prejuízos com isso. É liberdade para você poder trocar no meio da semana uma refeição tua que estava planejada há um tempo atrás por um lanche com cheddar bacon ou uma pizza, 4 queijos, e simplesmente não ter problema algum. Por mais que o fulano possa ter vivenciado isso durante o planejamento, só que ele vivenciou isso de forma extremamente planejada, calculada. Agora o fulano pode viver isso de uma maneira com mais liberdade. Afinal, ele tem consciência sobre aquilo que ele está fazendo, ele respeita seu mecanismo da saciedade. O fulano come com calma, sabe o que está comendo, vai lembrar algumas horas depois ou até mesmo no outro dia o sentimento de prazer que ele teve quando ele estava comendo. Então tudo isso indica liberdade dentro de um estilo de vida saudável. Se você não concorda com nada que foi dito desse vídeo, acredito que você precisa repensar algumas coisas no quesito liberdade e autonomia alimentar. E se você gostou desse vídeo, faça as coisas padrão aqui do YouTube. Segue meu canal, curte esse vídeo e compartilha para alguém que precisa saber um pouquinho mais sobre isso.